Segre, mandou aqui a resposta para você. É que a OAB está em recesso. Deve ser. Lembrando que Moraes é o vice-presidente da Corte e comanda o Supremo até o dia 31 de janeiro. Nesse intervalo, o STF opera em regime de plantão para analisar casos urgentes, tanto novos quanto em processos em andamento. Alexandre de Moraes assume definitivamente a presidência do Supremo em 2027. Segre, mandou aqui a resposta para você. É que a OAB está em recesso. Deve ser. Lembrando que Moraes é o vice-presidente da Corte e comanda o Supremo até o dia 31 de janeiro. Nesse intervalo, o STF opera em regime de plantão para analisar casos urgentes, tanto novos quanto em processos em andamento. Alexandre de Moraes assume definitivamente a presidência do Supremo em 2027. E por falar em Moraes, o ministro vem negando todo tipo de pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro, que segue preso na superintendência, na Polícia Federal em Brasília, mesmo após uma série de laudos médicos comprovando seu quadro grave de saúde e os procedimentos cirúrgicos recentes. Na Polícia Federal, Bolsonaro vive trancado num quarto vizinho a uma central de ar-condicionado com um barulho constante, 24 horas por dia. Eu pedi para o Alemão colocar um vídeo para você ver, porque foi justamente por este motivo e por ter visto este vídeo que eu fiz aquela introdução sobre tortura no Brasil. Acompanhe aí. Vamos fazer uma reflexão juntos aqui. Eu vou pedir para você me acompanhar nesse pensamento. O vídeo tem, acredito, aí 30 segundos. Eu acredito, daqui, que deva ter te incomodado, porque quando a gente está acompanhando qualquer programa e alguém coloca um vídeo como esse, que não tem nada, não tem uma pessoa, não tem uma fala, não tem nada escrito, não tem uma musiquinha, incomoda. Agora, pense no seguinte, você está ouvindo do seu celular, que você pode regular o volume. Independentemente da quantidade de decibéis desse volume, o fato é que ele é ininterrupto. Ou seja, ele fica 24 horas por dia. Bolsonaro fica 22 horas preso nessa sala, nesse cubículo. Ou seja, ele não tem como se livrar desse ruído. É por isso que eu coloquei para você o que define tortura no Brasil, pela Lei 9.455 de 1997, que você pode procurar no Google se você perdeu. Ou então volta aqui no programa, pega do início e olha lá que a gente colocou na tela para você. O artigo 1º e seus 2 incisos que classificam, conceituam o que é ou que seja tortura no Brasil. Começo contigo, João, que é advogado também. O que é possível que a oposição se indigne e saia somente da indignação e passe para a coragem de fazer algo e acusar o Alexandre de Moraes de torturador? O que está faltando, João? Assumir o ônus da coisa, né? Porque o cargo público, como eu mencionei, Caivano, ele tem muitas benesses, né? Os penduricalhos, né? Dezenas, em alguns casos, de assessores, como no Senado ou na Câmara, muitos assessores também. Um recesso gigantesco, até recesso de meio de ano, né? Que é uma coisa que não entra na minha cabeça, recesso de meio de ano. Mas enfim, eles têm também. Então, cheios de recesso. E oposição, na minha visão, em estado de exceção, não tira férias, né? Não faz campanha para prefeitura e vereância, mas eles estão lá fazendo. E é importante dizer, Caivano, que você deixou bem claro ali o caput do artigo e o inciso. Isso é considerado tortura. Eu não vi a oposição indo na ONU, no próprio Ministério dos Direitos Humanos. Era para ter um protocolo por dia no Ministério dos Direitos Humanos. Era para intimar a ministra dos Direitos Humanos para esclarecimentos. Ela tá lá tranquila falando as bobagens dela de sempre, que raramente ela aparece, tá? Porque quem já ouviu ela falando vê que há muita dificuldade em frases bastante simples da parte dela.
Então a oposição precisa ter um mínimo de articulação, que parece que não tem. Eu não sei o que está acontecendo, se é uma ordem de cima, se é uma falta de articulação mesmo, se eles largaram mão, se estão aguardando o Bolsonaro morrer para pegar o espólio dele, porque assim, há uma esquisitice muito grande. Agora é necessário produzir esses atos de burocracia. Eu vejo muito essa coisa de falar, não vai dar em nada, mas vocês precisam protocolar, produzir esses documentos, ir na ONU, nas cortes europeias, nas cortes americanas, nos países vizinhos aqui, na própria Argentina, ir lá denunciar, falar, mostrar para o mundo, mas estão fazendo bem pouco isso, porque na rede social... Pode deixar, o pessoal já faz, vocês não precisam fazer, né? Porque se for no gabinete dos deputados lá, tem 3 pessoas de rede social, um jurista recém-formado, e olhe lá, né? Então vocês precisam ter juristas, trabalhar essa burocracia, nunca vi protocolar uma DPF, uma DIN, raramente o novo protocolo, então precisa produzir essas questões, até porque tudo vai cair no Alexandre de Moraes, tudo vai ser, ele está prevento para todos os casos, não é bem assim, pode ser que caia em outro ministro, que tenha um mínimo de coragem, um mínimo assim, de querer entrar para a história, porque pela porta dos fundos, vocês já entraram para a história, precisava, como você disse, coragem, até porque, o que o Supremo vai fazer? Vai prender todo mundo que protocolar uma ação vai preso, vai ser investigado, vai aparecer uma pasta, então façam o seu trabalho, e lembrando que o Senado e a Câmara, quando faz CPMI, enfim, eles podem quebrar o sigilo, lembra na CPMI da Covid, quebrou o sigilo de todo mundo que não tinha nada a ver. Então vocês podem quebrar o sigilo. Por que não quebra o sigilo do Toffoli, do Alexandre de Moraes? Expliquem esses casos do advogado mais milionário do Brasil, os milionários advogados. Expliquem esses casos, porque cheira muito mal. Não estou falando que é uma conduta ilícita, mas tudo leva a crer que pode ter algum indício. Então o Senado deve fazer isso. Como você bem disse, precisa parecer legítimas as instituições, e não estão parecendo em nada. Ou a oposição se une para alguma coisa, ou a direita vai sempre existir só na eleição, né? Verdade. Na eleição, a direita, eu sou contra as drogas, contra o aborto, a favor da família. E a direita vai lá, dá uma votação expressiva. A pessoa entra no sistema, não sei o que acontece, né? Dá uma reviravolta lá e começa a votar lei feminista, começa aumento de fundão, começa um monte de coisa e fala, peraí, mas na eleição você falou uma coisa. Então... precisa realmente uma articulação dessa oposição. E sinceramente, era para todos os deputados e senadores estarem lá, todos os dias lá na frente. E deputados, senadores, deixa eu contar um segredo para vocês não precisam pedir autorização para visita, não. É uma decisão judicial do Alexandre, precisa pedir autorização, não precisa não, vocês são os fiscais. Vocês podem ir lá e falar, sou o senador da República, vim aqui visitar. E deveria ser franqueado, mas não... Eles aceitam. O Alexandre decidiu que eu só posso 5 minutos e eu tenho que cortar a maçã que eu fui levar na transversal. Eles aceitam. Segré, eu ia começar de uma outra forma, mas até em virtude do comentário do Bellucci, eu vou te dizer o seguinte, e te passar a palavra, evidentemente. Muitos deles se elegeram com o nome Bolsonaro. E ele parece abandonado, sofrendo esse tipo de tortura que a gente mostrou aí, que nos indigna, e como você muito bem disse, João, eles têm prerrogativa para fazer algo e estão se negando a fazer o que me parece, Segré. Isso é muito grave. Eu não sei se estão se negando ou tem algum morto no armário e não querem puxar essa gaveta para Alexandre de Moraes. É a única explicação. Mesma coisa ao Alcolumbre, tem 43 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso não quer dizer que o ministro seja culpado, mas merece uma investigação. Nós temos um ministro que está totalmente fora de controle, prendendo por uma denúncia de um e-mail que não procedia a Felipe Martins, tirou ele da domiciliar, colocou ele na preventiva, antes do processo transitado em julgado, porque um desafeto do Felipe Martins mandou um e-mail dizendo ele entrou no LinkedIn. Aí foi provado pela defesa de Felipe Martins que não teve nenhum acesso ao LinkedIn. O que o ministro fez? Que tomou a determinação de prender sem provocação da PGR. Mandou para a PGR uma petição dizendo, e aí o que eu faço? Solto o Felipe Martins? Por que perguntar? Se para prender não perguntou. Poderia soltá-lo. Aí a PGR até agora parece que não se manifestou. Estamos falando de Felipe Martins. Voltamos a Bolsonaro agora. Quando Bolsonaro teve um problema de saúde, que ficou 24 horas para ser autorizado a ir ao hospital, devemos lembrar que não é o juiz que determina esse atendimento médico. Deveria ser o diretor responsável pela superintendência da Polícia Federal em que o Bolsonaro está.
porque a responsabilidade é dele. E se o dia de amanhã, e tomara Deus não permita, alguma coisa acontece com Bolsonaro, quem vai responder na justiça é esse diretor, que previu a impossibilidade de ser atendido. E vamos trazer outro exemplo. Quando o presidente Lula caiu para trás, cortando a unha, eu nunca vi isso, te juro, porque geralmente a gente corta a unha para frente, não para trás. Ninguém corta a unha para trás, mas ele caiu para trás, golpeou a cabeça, bateu... Não, sério. Você corta a unha para frente, nunca corta a unha para trás. Sabe que o pé ou a mão esteja para trás. Aí ele teve uma queda, bateu a cabeça, abriram um aeroporto de Congonhas para ele vir aqui, porque não poderia ser atendido em Brasília, com toda a estrutura que tem a presidência da República. Então, gente, estão exagerando. Vai ter um problema de saúde Bolsonaro, estão expondo o presidente, estão torturando o presidente, não dá para dormir desse jeito e ninguém faz porcaria nenhuma. Pô, coloca a calça comprida e vai defender o Bolsonaro, pô. Fiquem lá na frente. Só fiquem lá na frente. Fiquem lá na frente falando, é ilegal. Pelo menos uma frase em conjunto, né? Porque, igual eu tava comentando esses dias, aquela musiquinha patética, asquerosa e lamentável do recua, fascista, recua. A direita precisa de uma dessa. Exatamente. Precisa ter um símbolo. As pessoas se movem pelo símbolo. Então, põe uma faixinha lá, ditadura nunca mais, estado de exceção, qualquer coisa. Nem isso tem. Não tem nenhum pin, nenhuma frase, nenhuma hashtag, não tem nada. Me permite uma coisa mais. Michele Bolsonaro, outro dia, falou que o presidente Bolsonaro desistia da vida. Ele falou, eu quero que isso termine. Então, presidente, não é a melhor recomendação e certamente o senhor não vai estar nos acompanhando, mas faz uma greve de fome, como esse mamarracho que se fala em castelhano. Esse inservível, porque não serve, de Braga, me parece que fez uma greve de fome fake. Mentirosa, né? Fake como a maioria das coisas da esquerda. Porque pelo menos isso vai chamar a atenção internacional também. Já que está sendo torturado, faz isso. De repente isso chama a sensibilidade de algum senador da direita para aí se colocar lá, como o João está falando, e dizendo, gente, eu não saio daqui até que isso não aconteça. Mas não, está todo mundo preocupado, agora vem um carnaval, está de férias, vão fazer um vídeo reclamando para conseguir likes. Pelo amor de Deus. Olha só, vou fazer um clamor aqui agora. Nós temos excelentes advogados que atuaram no 8 de janeiro desde o princípio. E nós temos também a Defensoria Pública da União, que fez até relatório para poder notificar ao Ministério dos Direitos Humanos, que a gente um dia teve, sobre as condições que estavam os presos políticos do 8 de janeiro. E veja só, não parou por aí. Além de tudo isso, fizeram ótimas defesas e incluíram isso que eu trouxe aqui para vocês, da DPF 347, relatada pelo Marco Aurélio Mello. Então, parlamentares, eu não preciso ficar dando nome. Vocês sabem quem vocês são, vocês sabem quem são os apoiadores do presidente Bolsonaro. Não sabe o que fazer, teu gabinete está de férias, você não quer atrapalhar, o teu jurídico não sabe o que fazer. Dá uma olhadinha nisso, acompanha o Pavinato. Acompanha outros excelentes professores de direito que existem por aí. Façam algo, vão para a porta da Polícia Federal, como sugeriu aqui o João Belucci. Olha, o que eu mais vejo, apesar que ninguém é perfeito, mas o que eu mais vejo indo fazer oração todos os dias, desde que ele ficou em prisão domiciliar, é o Hélio Lopes, o chamado Hélio Negão. E por causa da sua amizade leal, amizade verdadeira, façam um pouco disso. Deixem os seus recessos de lado agora. Vão até lá. Movimentem a sociedade. Deem o exemplo. A palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. E no final de tudo isso que eu estou dizendo, não sabem o que fazer? Procurem os representantes da DPU, da Defensoria Pública da União. Com toda certeza eles vão poder ajudar vocês em alguma coisa. Enquanto isso, né, em todo esse cenário caótico que nós temos, o governo Lula transformou o sigilo no principal motivo para negar o acesso a dados e documentos públicos solicitados via Lei de Acesso à Informação. Segundo o levantamento feito pelo Estadão, nos últimos 3 anos, 1 em cada 3 pedidos de informações
foi rejeitado pelos ministérios e pelas instituições públicas vinculadas ao governo federal, porque embasados no fato de os dados solicitados terem sido classificados como sigilosos. A Controladoria Geral da União, que fiscaliza e é a instância recursal de pedidos de informação, afirmou que, aspas, o governo do Brasil tem mantido alto nível de concessão de acesso aos pedidos de informação com indicadores superiores aos observados em anos anteriores, fecha aspas. Só faltou dizer nos anos do Bolsonaro. Aliás, há um ano, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a sonegação de informações por parte da presidência sobre gastos de Lula e Janja, Janja e Lula, o casal, e sobre visitas dos filhos do petista ao Palácio do Planalto. Há alguns dias, na virada do ano, o caso dos sigilos de Lula foi arquivado monocraticamente no gabinete de Paulo Gonet na PGR. Quem poderia imaginar, sendo que a justificativa desta decisão também está em sigilo. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.